Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Antes de começarmos o nosso programa hoje, o nosso diácono Albérico tem uma novidade. Digamos assim. Então, diga a sua novidade, diácono. Nós criamos aí um endereço de e-mail a fim de disponibilizar para você, telespectador, um contato maior, algumas dúvidas que fiquem. Então, esse e-mail é paginasagrada@hotmail.com. Repito, página sagrada... Tudo junto? Tudo junto. paginasagrada@hotmail.com. É fácil. Página sagrada, tudo junto. Isso. @hotmail.com. Quaisquer dúvidas... Agora, atenção. As perguntas devem ser diretas, uma só, porque às vezes há pessoas que fazem 15, 20 e nós não temos tempo para tanto. Uma pergunta só e a resposta será clara, mas deve ser breve também. Tá certo? Isso mesmo. Essa é a novidade. Essa é a novidade, não é? Então, nós podemos recomeçar mais ou menos de onde paramos na última semana, no último sábado. Eu me referiria agora ao livro de Josué. Josué. Ele não está mais no Pentateuco. Sim. Ele faz parte da literatura deuteronomista. O Deuteronômio foi composto numa primeira época no reinado de Josias, uma primeira redação, final do século VII, deve ter tido bons retoques durante o exílio e depois do exílio também. Este livro do Deuteronômio provocou uma corrente teológica, chamemo-la assim, na falta de outro nome. E fruto desta corrente teológica, que muitos chamam corrente deuteronomista, nós temos livros deuteronomistas. E são os livros de Josué a Reis. Josué, Juízes, 1º e 2º de Samuel, 1º e 2º dos Reis. Esta é a literatura deuteronomista. Além disto, os deuteronomistas fizeram algumas pequenas inserções no Pentateuco, que também é tardio na sua totalidade, digamos assim, e de época pós-exílica. Bem, com relação ao livro de Josué, nós temos uma grande divisão em duas partes. A primeira parte, a conquista relâmpago da terra. Da terra prometida? E de Canaã. Canaã. A terra onde corre o leite e o mel. E a segunda parte do livro de Josué, todos têm a Bíblia e podem ver com facilidade, a divisão da terra pelas 12 tribos. Claro que isto tudo é muito tardio e o livro de Josué, historicamente, na sua totalidade ou na sua grande parte, não é defensável. E aqui eu estava conversando alguns minutos atrás, antes que o programa fosse ao ar, com o diácono, se eu já me havia referido a uma espécie de conquista modelo, de conquista forte e de conquista fraca. Ele me respondeu não ter conhecimento desta minha terminologia. Isso. Então é bem possível que o telespectador também não. Como nasceu, ou como deve ter nascido, o livro de Josué? Bem, eu suponho que todos o aceitem como um livro pós-exílico.
de inspiração deuteronomista retrotraído para o passado, a conquista da terra. O que pode ter acontecido? Quando terminou o exílio em 539 e, sobretudo, com Dario I em 520, as caravanas vieram. Mas, em primeiro lugar, não vieram todos os judeus, já se estava na segunda geração. Dario I era um rei persa. Persa, certo. Ciro, Cambises e Dario I. Uhum. Havia judeus já de segunda geração e que estavam bem onde se encontravam. Já nem podiam mais falar de cativeiro. A segunda geração havia nascido lá, falava a língua de lá, estava acostumada lá. Nós devemos imaginar que diversas caravanas em tempos distintos foram chegando a Jerusalém, a cidade destruída, porém circundada de muitos habitantes contrários à reconstrução por parte dos judeus, não queriam que uma cidade potencialmente rival fosse reconstruída, e estes que vieram talvez fossem os mais aventureiros, mas provavelmente judeus sem muito recurso econômico, judeu pobre, quem sabe até diversos que tenham sido entusiasmados pelo segundo Isaías, o autor anônimo dos capítulos 40 a 55 de Isaías, se é que este autor realmente viveu e escreveu no exílio por volta das primeiras conquistas no Oriente Médio do rei Ciro, mais ou menos 550. Certo, deixar claro um detalhe. Eles estão no cativeiro de Babilônia, isso? Babilônia, isso, claro. Agora, este regresso permitido pelos persas, pela coroa persa, claro, tinha os seus limites. Eles não iriam formar uma monarquia independente. A liberalidade dos reis persas não ia tanto. Eles podiam reconstruir Jerusalém e arredores, a província a posterior chamada província de Yehud, ao lado da província de Samaria, podiam reconstruí-la e viver lá de acordo com as suas leis e com a sua religião. Claro que o controle de tudo isto estava nas mãos dos persas, que durante um bom tempo estiveram presentes através de um governador, ou pelo menos mais tarde de um delegado. Mas esta gente não tinha recursos econômicos, sobretudo para a reconstrução do templo de Jerusalém, o segundo templo. Foram muito hostilizados pelos vizinhos, pelos antigos habitantes da terra judeus que nunca foram para o exílio, que ficaram lá, que lá foram deixados por Nabucodonosor e que provavelmente contribuíram para que o culto, mesmo no templo destruído, não fosse extinto de uma única vez ou para sempre. Provavelmente daquele meio saiu o que nós chamamos hoje Livro das Lamentações, erroneamente atribuído a Jeremias. Bom, enfim, esses repatriados não tinham grandes sustentáculos, além da sua garra, da sua esperança e da sua fé. Eles necessitavam de um modelo forte de conquista, porque o que estava acontecendo podemos denominar um modelo fraco. Chegada de poucas caravanas com judeus sem grandes meios de levantar
a Jerusalém destruída em 587. Esta necessidade de uma grande narração retrotraída para o passado e que alimentava o presente e que dava ânimo ao presente, é haver de alguns historiadores, e eu não tenho nada a dizer contra isto, o background, o pano de fundo do livro de Josué. Uma conquista relâmpago, com diversos reis capturados ou assassinados. Bem, historicamente, como é que Moisés poderia ter trazido esta gente? Eles eram um grupo misto, ali havia homens, mulheres, crianças, gente velha, não havia um exército armado. Como é que podiam invadir a terra e capturá-la da forma como vem dito no livro de Josué? Absolutamente impensável uma multidão incontrolada dessas, ou dessa. Enfim, o livro de Josué, indefensável do ponto de vista histórico. Forma no passado um pano de fundo que encoraja a reconquistar aquilo que no passado já era deles. Pelo menos aquilo que no passado era considerado ser deles. Isto não tinha dito ainda? Não. Não, sobre isto não falei ainda? Pois é, este é o pano de fundo do livro de Josué. Qual o seu autor? Temos o autor? Nós vamos fazer o intervalo e a pergunta vai ser respondida na logo próxima. O senhor me fez uma pergunta com a qual terminamos. Qual o autor? Qual o autor? Tem autor, claro, desse livro? Tem autor, ou autores, Sim. mas praticamente nós não temos autoria de nenhum livro da Bíblia. De nenhum livro da Bíblia nós temos uma assinatura. Certo, mas é atribuído a alguém? Não, é atribuído à escola deuteronomista. Deuteronomista. Agora, a judeus pós-exílicos, que reconstruíram um passado glorioso. Agora, a partir de onde reconstruíram? Não a partir do zero. Sabe? Eu me lembro, não sei se é do seu conhecimento, quando Brasília foi fundada, se lembra ou não? Não. Eu ainda me lembro. Não sei se eu não. Era criança, mas me lembro da inauguração de Brasília. O que havia aqui em Brasília antes da inauguração? Não havia nada. Cerrado, nada, né? Cerrado. Isso aqui era um cerrado. Isso aqui era mato. Um puro mato. Serpente, devia ter tudo por aí. Agora, o livro de Josué não deve ter, ou melhor, os antigos israelitas não devem ter encontrado a Palestina como Brasília antes da sua inauguração, ou a topografia da futura Brasília. Eles devem ter encontrado ruínas, Eles devem ter encontrado muitas ruínas, cuja história eles não sabiam contar, cujo porquê eles não sabiam narrar, não sabiam o que tinha acontecido, mas ruínas impressionantes. Isto já do final do bronze recente e do ferro primeiro, a época em que colocamos os primeiros israelitas. Não é? Então, essas ruínas deviam ser objeto de muitos contos, de muitas histórias. E, dentre elas, algumas estão aí no livro de Josué. A este gênero literário, isto é, olhar um local, ou ver o nome de uma coisa e não saber explicar, e contar uma história que explique, a isto nós damos o nome de gênero etiológico. Gênero etiológico. Se viam essas ruínas, elas eram vistas, elas eram admiradas, eram estupendas, causavam espanto,
não se sabia nada, era fácil inventar histórias. Era fácil contar histórias. E diversas dessas histórias devem ter, trazendo uma conquista forte, não é? E retrotraída para o passado, algumas delas, pelo menos, devem constar aí do livro de Josué. E diversos reis também, passados a fio de espada ou assassinados. E vale dizer também que nesse livro se tem uma ordem de Deus de passar a fio de espada todos, homens, mulheres, crianças e até gado. Não sobra nada. Herem. Aplicar o herem, o anátema. Bem, isto aqui nos traz constrangimento, não é? Sobretudo para quem lê a Bíblia num ambiente cristão. Deus fala. Uma primeira resposta. Israel nunca fez isso historicamente. Nunca foi um povo belicoso. Nunca passou a fio de espada quem quer que seja, do ponto de vista histórico. Então como surge? Os povos vizinhos todos tinham essas histórias. Israel não podia ficar em pé de inferioridade. Então, era preciso narrar eles também, criar eles também, esses contos, essas façanhas e retroprojetá-las no passado. Agora, podiam fazer isto? Hoje nem isso nós devemos fazer, porque somos cristãos. Mas 6 séculos antes de Cristo, ainda tinham que caminhar muito para chegar ao Sermão da Montanha, amai os vossos inimigos, não é? Fazei o bem àqueles que vos perseguem, vos odeiam e vos caluniam. Claro que não tinham isso. Isso faz parte do Novo Testamento. Essa é a novidade trazida por Jesus. Mas estavam ainda há 6 séculos antes do cristianismo, ou antes de Jesus Cristo. Então, vejam, o livro deve ter nascido assim. E deve ter se constituído numa espécie de paradigma para a reconstrução laboriosa, difícil, dolorosa, dura, lenta de Yehud, isto é, de Jerusalém, do seu templo, das suas casas e, mais tarde, das suas muralhas também. Mas aí me ocorre uma pergunta, né, que o telespectador deve estar fazendo também. Eles reconstruíram a partir de Jericó, sim ou não? Que eles encontraram ruínas, passaram por cima? Historicamente, não. Não. O livro é indefensável. Sim, eu entendi essa parte. Mas quando eles reconstroem... É a primeira cidade do mundo de que se tem notícia até hoje. Ela existia há 7.000 anos antes de Cristo. Certo. Porém, isso são ruínas. A época em que se retrotraiu essa conquista, o início do ferro I, por volta de 1150 antes de Cristo, Jericó não existia mais. Não existia nem sequer ruínas? Não, as ruínas sim. Então, a minha pergunta é essa. Não existia cidade habitada. A minha pergunta é essa. Aonde que eles reconstruíram? Deixaram de lado as ruínas? Nunca construíram Jericó. Tá. Pelo contrário, o livro conta a destruição de Jericó. Contaram uma história contrária. As ruínas que estão aí são parte de nossas proezas. Agora é certo. Parte da nossa conquista. Mas Jericó já era inabitável. Mais tarde, bem mais tarde, aí ela se populou novamente. Porque a isto convinha a fonte de água que lá existe. Porque Jericó já está no deserto deserto de Judá. Mas a fonte de água que lá tem e que alimenta ao redor, convidava a construírem ali por perto. E outros povos reconstruíram?
Se eu tenho esse indicador? Não, Jericó está situada a uns 40 quilômetros de Jerusalém. Talvez me faltasse esse detalhe. Os primeiros exilados não se importaram com Jericó. Jericó deve ter continuado em ruínas. Mais tarde, bem depois das primeiras caravanas e da construção de Jerusalém, aí sim se devem ter importado com os arredores. Perfeito. Com Jericó Agora eu também, entendi. 40 quilômetros e abaixo do nível do mar. 400 metros abaixo do nível do mar e 40 quilômetros distante de Jerusalém, 800 metros acima do nível do mar. Portanto, uma estrada muito Íngreme, né? íngreme para se subir ou se descer, sobretudo no passado, né? Não é como hoje que se sobe sim, mas se sobe num belo carro ou num belo e confortável ônibus, com estrada asfaltada. Então, aí o povo vai sendo formado aí esse povo que retorna, junto com outros que já existiam. Não, esse foi outro problema também. Saber se aceitam ou não os judeus que não foram para o exílio. Num primeiro momento, parece que foram aceitos. Houve uma espécie de universalismo. Mas num segundo momento, sobretudo nos períodos de Neemias, 445 a 423 a.C., e Esdras, 395 a.C., nesses momentos, os judeus se restringiram, se fecharam muito e passaram a considerar verdadeiros judeus apenas aquele grupo que tinha vindo de Babilônia. E os outros? Foi a tragédia dos casamentos mistos, com Neemias e depois com Esdras, muitos judeus que se tinham casado com não judias ou judias que não tinham ido para o exílio ou que não tinham estado no exílio ou que não tinham tradição de exílio, tiveram que despachar as suas mulheres para poderem continuar no povo. O judaísmo se tornou, esse é um ponto delicado e um ponto discutível hoje, claro, não é? O judaísmo se tornou fechado e uma espécie de semente santa, semente sagrada. É o livro do Levítico, é o código da santidade, que não pode de forma nenhuma se misturar com outras nações, com outros povos. E os judeus da época pós-Esdras, que é considerado o primeiro escriba, já sem profetas, já sem grandes nomes carismáticos do passado, Esdras, o primeiro escriba, esses aí começaram uma tradição oral que veio até Jesus. E se continuou bem depois de Jesus também, e entrou e foi depois escrita, já na era cristã, na Mishnah, que é um texto judaico, e posteriormente, no século IV da nossa era, no Talmud. As tradições dos antigos. Dizem eles que elas se teriam começado com Esdras, o sacerdote, e para eles o primeiro escriba, o primeiro, digamos, doutor da lei. O nosso tempo está encerrado. Que pena. Vamos terminar por hoje e continuamos na próxima semana. Muito obrigado. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.